Olá, meus queridos, eu espero que vocês estejam vivendo da melhor forma possível. Bom, hoje com certeza não é 23 de fevereiro de 2024, mas mesmo assim eu tô aqui para tentar atualizar alguns assuntos que a gente não conversou do tutorial, né? Hoje a gente vai falar, tem aqui alguns objetivos, né, muito importantes. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo de lesão celular, tá? Que é muito importante, porque assim, todo processo patológico, ou pelo menos a maioria dos processos patológicos, vai envolver direto ou indiretamente um processo de lesão celular, tá bom? E vale ressaltar aqui para vocês que o processo de lesão celular, ele excede completamente a curva da homeostasia, tá bom? Ou seja, eu acho que esse é o nosso primeiro contato com patologia, ao invés de fisiologia. Para isso, a gente precisa ter em mente alguns conceitos fisiológicos já pré-existentes. Beleza? Dito isso, a gente pode começar falando pelo mais básico. Uma lesão celular, a gente vai imaginar a lesão celular como um resultado de um estímulo nocivo sobre uma célula normal. Isso vai acontecer em algumas situações específicas, quando, por exemplo, o estímulo nocivo que atua sobre uma célula normal, ele for duradouro o suficiente para que lese essa célula. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que, apesar de um estímulo nocivo ser nocivo e um estímulo estressor ser estressor, não é logo de cara, em algumas situações, claro, não é logo de cara que esses estímulos convergem para uma lesão celular e, consequentemente, uma morte celular. Em algumas situações, o nosso corpo, munido da capacidade de homeostasia, ele consegue utilizar mecanismos compensatórios, chamados de mecanismos adaptativos, para tentar compensar as perdas, os déficits que aqueles estímulos nocivos e estressores estão provocando numa célula saudável. Ou seja, antes de morrer, a célula luta para tentar se adaptar, para tentar sustentar, para tentar continuar viva diante daquele estímulo que atrapalha ela, tá? Porém, quando ocorre uma incapacidade da célula de se adaptar, esse quadro evolui para uma lesão celular e, logicamente, um processo patológico, né? Todo antecedente patológico significa que antes houve uma tentativa de adaptação, tá? Quando, por exemplo, nós temos o reflexo barorreceptor ali fazendo o ajuste, o controle da nossa pressão arterial. Quando o mecanismo barorreceptor falha, a gente tem um nível de compensação que já foi prejudicado. A gente tem também, por exemplo, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é também uma forma de exercer controle sobre a pressão arterial. Quando esse mecanismo, que é um mecanismo do próprio corpo, falha, aí a gente tem um processo patológico, beleza? O nosso corpo, mesmo munido da capacidade de adaptação e de compensação que ele tem, ele não consegue se adaptar a esse estresse, esse estímulo nocivo, logo ocorre uma lesão celular. E aí a gente tem o principal gatilho para um processo patológico, beleza? E essa lesão celular, ela ainda assim não é o caminho certeiro para a morte celular. Como vocês estão vendo aqui nesse diagrama que eu tirei do Robbins, né, o livro de patologia básica, uma lesão celular, ela ainda pode voltar, regredir e fazer com que a célula volte ao seu estado de homeostasia. Em que situações isso ocorre? Quando, naturalmente, o estímulo nocivo e estressor que incide sobre a célula, ele tem uma intensidade fraca e uma duração curta, logo ele vai embora, aquele estresse gerado na célula gera uma lesão reversível. Logo, os mecanismos intracelulares conseguem reverter aqueles danos provocados nas organelas, nas estruturas anexas às células e retorná-la para um estado basal. É isso que acontece diante de estímulos de intensidade leve e duração transitória. Entretanto,
Quando a gente fala sobre quadros crônicos, nos quais um estímulo nocivo é intenso e progressivo e persiste durante muito tempo, a lesão provocada nas células chega a ser de nível irreversível. E quando a lesão chega ao nível irreversível, os mecanismos intracelulares, ou seja, os mecanismos que a própria célula tem para tentar reverter aquela lesão, não funcionam. E aí a célula não tem mais o que fazer, porque não consegue mais exercer sua homeostasia, logo ela entra num processo que vai conduzi-la a uma morte celular, que nesse caso pode ser de dois tipos. A morte celular vai ser por apoptose. Quando for uma morte planejada, o organismo entende que aquele tecido sofreu uma lesão irreversível, então ele vai startar mecanismos de morte programada, a transcrição lá do gene que vai dar origem à proteína P53, e aí pronto, morte celular, né? Envolve sinalização, aí vai lá no núcleo, sinaliza, a célula começa a morrer, se torna um corpo apoptótico. É uma morte celular como se fosse morte de gente rica, entendeu? É um negócio planejado, bonito, organizado, fica o corpo apoptótico, né, e tal, um negócio bonito ali, aquela coisa, ai meu Deus do céu. A necrose é um outro tipo de morte celular que acontece de forma que não envolve o controle, a permissão do organismo em si. Não foi programada, não envolveu a transcrição lá no núcleo da proteína que vai atuar na formação do corpo apoptótico. A célula ela é como se ela meio que partisse assim no meio, um processo bem bagunçado, tá? Enquanto que na apoptose, que é um processo de morte celular mais organizado, para vocês terem uma ideia, as organelas, elas, em momento nenhum, elas entram em contato com o meio externo. O citoplasma também, ele vai ali tendo o processo dele, né, vai murchando de uma forma completamente organizada. Até no final das contas virou só um negocinho atrofiado, o chamado corpo apoptótico. Na necrose não é assim, não. Na necrose é como se, tipo assim, pensa numa bolinha. Aquelas bolinhas que você colocava na água, deixava ela na água lá e depois de algumas horas ela ficava inchada, né? Pensa que você pega uma bolinha daquela, uma bolinha de gel, você esmigalha ela assim, ó. Entendeu? Na necrose, o citoplasma se rompe, líquido citoplasmático extravasa para o meio extracelular, as organelas se extravasam também, o núcleo também se desintegra. E aí o que acontece, pessoal? Esse processo de necrose, como envolve uma morte completamente desprogramada e desorganizada da célula, com extravasamento do conteúdo citoplasmático, extravasamento das organelas, o próprio núcleo se desintegra, DNA vai junto. O que isso acaba representando pra gente? O que isso significa? Bom, esse conteúdo no líquido extracelular, organelas, restos citoplasmáticos, eles acabam funcionando como dumps. Lembram? Padrões moleculares associados a danos. Quando um patógeno invade o nosso corpo e gera lesões nas células e mata as células, um dos principais mecanismos que aciona a resposta imunológica são esses padrões moleculares associados a danos. E se a célula sofre uma necrose, o nosso sistema imunológico entende aquela morte celular com extravasamento citoplasmático e de organelas como uma invasão patogênica. Logo, toda morte celular que envolve necrose terá uma resposta inflamatória. Beleza? Toda morte celular que envolve necrose terá uma resposta imune. Terá uma resposta que faz o organismo se comportar como se fosse uma invasão patogênica mesmo. Isso é que é importante, tá? Mas antes da gente chegar nesses pormenores, eu acho que eu já cheguei, né? Mas vamos voltar um pouquinho mais para cima aqui nesse diagrama. A gente está vendo que o nosso corpo, munido da capacidade e de mecanismos compensatórios, ele consegue, antes de chegar nesse ponto crítico terminal aqui, ele tem mecanismos de adaptação, ele tenta lidar com aquele estímulo estressor e nocivo para não morrer,
né? Eu acho que essa é a necessidade mais básica de todo ser vivo, é continuar vivo, né? E agora a gente vai ver com mais detalhes como que são, quem são e como funcionam esses mecanismos de adaptação. Bem, então essa imagem, ela mostra pra gente como que esse processo de adaptação ele vai acontecer no seu primeiro mecanismo, chamado de hipertrofia. Eu acho que vocês já devem ter uma noção e saberem que o processo de hipertrofia consiste no crescimento literal da célula. Aqui eu tenho uma célula cardíaca normal e aqui eu tenho uma célula cardíaca hipertrofiada. A hipertrofia envolve literalmente o crescimento da célula. A célula cresce, assim, em tamanho, tá? Ocorre o crescimento de estruturas internas, como as organelas, citoplasma. E por que que esse mecanismo de hipertrofia ocorre? Como nós estamos falando sobre lesão celular, esse mecanismo de hipertrofia ocorre como uma resposta adaptativa para tentar suportar um estímulo lesivo. Essa primeira imagem, por exemplo, coloca para a gente um corte transversal em duas câmaras cardíacas, que são os dois ventrículos, tá? Esquerdo e direito. O que acontece aqui num coração normal é que eu tenho células cardíacas trabalhando em condições ideais e fisiológicas. Olha só o miócito como tá aqui, normalzinho. É estriado, tem um núcleo central, muito obrigado motoqueiro, e ele funciona de maneira fisiológica, conforme o realmente esperado. Agora, vamos a uma situação hipotética. Quando a pessoa, por exemplo, recebe o diagnóstico de hipertensão arterial, que é quando a força que o sangue exerce sobre o sistema vascular é maior do que o necessário. O que isso implica? O coração é o ponto central de tudo isso, porque ele é o grande gerador de pressão quando exerce o seu efeito de contratura. Ele vai ser o principal afetado nessa situação hipotética, tá bom? Por quê? Quando a pressão arterial está alta e permanece alta, porque a pessoa, o paciente, ele não faz o tratamento, ele não toma medicação, ele tem hipercolesterolemia, ele tem uma dieta que não ajuda ele, ultraprocessados, ricos em açúcar, rico em conservantes, em sódio, e não faz uso de medicação, o que é pior ainda, a gente tem uma hipertensão arterial sistêmica não tratada. E isso é um estímulo estressor, tá? Por que que é um estímulo estressor? Porque o gradiente pressórico, o qual o coração atua no seu nível ótimo, é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Na hipertensão arterial sistêmica, eu tenho um aporte pressórico maior do que o necessário. E aquela pressão em excesso, ela está estressando o coração. O coração atua idealmente sobre 120 por 80. Subiu, eu tenho pressão demais aqui. E isso estressa as células. O que vai acontecer como um mecanismo adaptativo, como uma resposta ao aumento de carga pressórica, eu tenho hipertrofia. O acionamento de mecanismos intracelulares para aumentar o conteúdo citoplasmático, aumentar as organelas, que culminará no aumento de tamanho da célula. As células maiores conseguem suportar aquela carga mais intensa de pressão. Olha essa imagem aqui, como ela coloca essa hipertrofia. O aumento de tamanho das células quase que fecha, tá ligado? A cavidade ventricular esquerda. E esse quadro de hipertrofia é o que, em algumas situações, a gente pode até conhecer como o famoso coração grande, né? É uma resposta, realmente, é uma resposta a um estímulo estressor de longo prazo. Lembram dessa imagem aqui? Quando normalmente é um estímulo leve, transitório, ou seja, agudo, isso culmina numa lesão reversível, mas quando é uma coisa mais crônica, a gente tem uma capacidade mais limitada de adaptação, né? Nesse caso, no caso do coração, por exemplo, uma lesão irreversível, ela é muito preocupante, porque o tecido muscular cardíaco não consegue se regenerar. E é o que essa outra imagem mostra aqui. Quando uma lesão celular ocorre por causa de um estímulo nocivo que persiste, que continua incidindo sobre a célula, essa célula cardíaca sofre uma lesão que, pela persistência daquele estímulo lesivo, faz com que ela não seja revertida, levando à morte celular.
Essa morte celular é obviamente uma necrose, né? Não pode ser uma apoptose porque o tecido cardíaco não se renova, não tem célula-tronco, tá? Então, essa morte celular, necessariamente uma necrose, ela provoca esses efeitos aqui, ó, até macroscópicos, nem em nível histológico isso é, até macroscopicamente a gente vê o que esses efeitos provocam. Essa massa mais amarelada aqui, obviamente, se refere a uma região onde houve necrose tecidual, e ela tá amarelada necessariamente porque é um tecido que sofreu isquemia, não tem oxigênio, né? Tá morto, e também a presença de tecido cicatricial, né? Porque existem também, nós vamos discutir sobre isso, mecanismos como uma tentativa de reparar uma lesão. São os mecanismos de regeneração e cicatrização. Vocês já estão carecas de saber que coração não regenera. Logo, quando há uma morte celular, a única forma de preencher aquele espaço deixado pelas células que morreram é depositando matriz cicatricial, entendeu? Matriz ali rica em fibras colágenas, até mesmo algumas fibras reticulares, para poder fazer uma cicatriz. E cicatriz, meus caros amigos, não contrai, né? Quando vem o estímulo despolarizante lá do nosso sino atrial, a região necrosada, a região cicatrizada, que ela não contrai junto, meu nobre. Não tem fibra muscular mais aqui para contrair. Logo, o coração perde eficiência na capacidade de bombeamento sanguíneo, beleza? Então, tá, esse foi o primeiro mecanismo, hipertrofia. O segundo mecanismo, ele é muito prático e fácil de entender. Essa imagem A mostra pra gente dois úteros. Um, que é esse grandão aqui, é um útero gravídico e o outro não é gravídico. Olha só a diferença de tamanho. Muito grande. Ah, e já que a gente falou em tamanho, esse é um dos mecanismos que vai acontecer no útero também. Hipertrofia. As células do útero, quando numa situação de gravidez, vão ativar mecanismos de sinalização intracelular controlados por hormônios, deixa eu deixar isso aqui claro, que vai aumentá-las de tamanho. Olha só o tamanho delas, como ficou mais grossinha agora. Além disso, né, esse é a hipertrofia, mecanismo de adaptação que a gente já falou no slide anterior. Além disso, outro mecanismo adaptativo que as células uterinas podem sofrer é, por exemplo, a hiperplasia, quando ocorre o aumento no número de células, ou seja, mais mitoses acontecem e a quantidade de células aumenta. Olha esses pontinhos roxos aí, ó, são núcleos de células. E essa situação aqui que a gente está conversando é uma situação fisiológica, tá bom? Mas mesmo assim é uma situação que acaba gerando uma necessidade de adaptação. O útero é assim, ele precisa crescer para se adaptar à chegada do novo ser vivo. Então a gente poderia dizer que é sim um pequeno estímulo estressor, tá? A próxima imagem coloca pra gente um fato curioso e também outro mecanismo de adaptação utilizado pelo nosso organismo. Nessa imagem, vocês conseguem ver dois cérebros, só que o cérebro da imagem letra B, ele acaba se destacando mais porque os sulcos eles estão muito mais profundos. Olha só, dá até para ver meio preto, não dá nem para ver o final. E enquanto que os giros, eles estão mais magrinhos, olha só, bem magrinhos, ó. Bem sequinhos. Enquanto que a imagem A mostra que esse tecido encefálico está bem rechonchudo, né, bem aparentemente saudável. Essas duas imagens, elas fazem um comparativo para mostrar para a gente um outro mecanismo de adaptação que as nossas células dispõem para poder lidar com um estímulo nocivo, que é a chamada atrofia. A atrofia, ela acontece, por exemplo, quando ocorre a diminuição do trabalho celular, quando a quantidade de nutrientes que está chegando naquelas células reduz. Logo, as células daquele tecido que estão recebendo menos nutrientes, elas também reduzem de tamanho para poder meio que economizar, para poder meio que se adaptar à quantidade menor de nutrientes que está chegando de lá, né? Então, por exemplo, uma artéria cerebral parcialmente obstruída está levando menos oxigênio
tá levando menos sangue rico em oxigênio para as regiões encefálicas. Logo, com a diminuição da quantidade de oxigênio, essas células atrofiam, diminuem de tamanho, reduzem a síntese proteica, diminuem a velocidade de síntese proteica e aumentam a degradação proteica. Elas reduzem de tamanho para se adaptar, para não serem grandes demais, né? Para não serem assim, sendo que está chegando pouco oxigênio. Elas diminuem de tamanho para se adaptar ao pouco oxigênio que está chegando. E essa diminuição de tamanho se refere à diminuição da taxa metabólica. O metabolismo fica mais lento, né? Porque também tem menos oxigênio chegando, logo a célula fica menor de tamanho. Isso acontece também, por exemplo, quando ocorre a perda de inervação. Pessoas que sofrem de paralisia, como por exemplo a paralisia por poliomielite, né? A paralisia de alguns membros e o consequente não uso deles faz com que a musculatura acabe atrofiando, né? A gente vê às vezes aquelas mãos ou aqueles braços bem fininhos da pessoa, só mostra o osso. Os dedos das mãos todos ressequidos, né? Atrofiados, ela já nem mexe mais. Os dedos finos, quase sem músculo, quase sem carne, né? O que acontece naquela situação? O não uso daquelas estruturas faz com que as células diminuam seu metabolismo e diminuam a síntese proteica para poupar, né, os nutrientes ali. E aí ocorre a atrofia, né, como essa resposta a essa diminuição do trabalho, a diminuição do uso, logo essa diminuição de necessidade metabólica. E só para não dizer que todo esse processo de atrofia acontece de uma forma completamente patológica, isso também é comum acontecer na senescência, tá bom? Então isso daqui não acontece, por exemplo, só em resposta a uma perda de inervação. Ocorre também diante da senescência, que é um processo de envelhecimento natural. Quando a taxa metabólica basal fica menor do que quando a gente era mais jovem, né? Então, naturalmente, algumas estruturas corporais acabam realmente sofrendo atrofia. Outro processo adaptativo que as nossas células usam para poder contornar os estímulos estressores é a chamada metaplasia. A metaplasia ela é muito interessante porque ela leva literalmente as células a se adaptarem ao estímulo. Por exemplo, nesses dois desenhos aqui, na verdade só o de cima é um desenho, o de baixo é um corte histológico real. Aqui a gente está vendo um tipo de epitélio que é muito familiar para vocês, eu imagino que seja, que é um epitélio colunar, né, pseudoestratificado e com cíliozinhos aqui em cima. Logo, é um epitélio que faz parte das vias respiratórias inferiores, ali do tubo respiratório, certo? E esse epitélio, ele naturalmente é pseudoestratificado, isso facilita o contato das estruturas vasculares que ficam aqui embaixo a aquecerem o ar, tá? E ele também é dotado de cílios para possibilitar a filtração das impurezas e o movimento do muco produzido pelas células caliciformes. E ele é ideal nessas condições para poder filtrar, aquecer e movimentar o muco. O que acontece, entretanto, por exemplo, com o seu José, que fuma há 35 anos, é um mecanismo de adaptação àquele estímulo lesivo. Perceba, esse epitélio aqui, ele aquece o ar que a gente respira. Mas não é para ficar quente como a fumaça de um cigarro, meu nobre. Tá muito quente aquilo ali, entendeu? Fora o fato de que a fumaça do cigarro tem toxinas. Então, a nível prolongado, a exposição desse epitélio respiratório à fumaça da nicotina, a fumaça produzida pelo cigarro, vai fazer o quê? Olha aqui na membrana basal. Isso aqui é uma célula-tronco, que fica aqui para renovar esse epitélio quando uma célula daqui acaba morrendo. O que acontece em situações prolongadas de exposição ao cigarro, por exemplo, é a ativação de vias intracelulares que provocam um outro nível de diferenciação celular dessa célula-tronco aqui. Essa célula-tronco já tem um preset, né? Assim, ela já está meio que pré-programada a se tornar uma célula colunar
ciliada, uma célula pseudoestratificada aqui. Ela já tem essa pré-programação, ela só não é ainda. Quando essa exposição excessiva ocorre, isso mobiliza o organismo a desprogramar essa célula e a reprogramá-la, de modo que quando ela sofra a diferenciação celular, ela se torne um epitélio nesse aspecto aqui, estratificado, com várias camadas de célula, mas consequentemente mais grosso, mais espesso e sem cílios. Por quê? Para se adaptar àquela fumaça. Ele é mais espesso, mais grosso para suportar aquela temperatura alta, para suportar aquela lesão, né? E ele não tem cílios, porque naturalmente a fumaça, o calor da fumaça queimaria esses cíliozinhos aqui, danificaria eles. Esse novo epitélio não tem. Ah, então isso aqui é incrível, né? Agora eu posso fumar até morrer, então. O epitélio se adaptou. Continua, meu nobre, continua, me convida para o enterro que eu vou mandar uma carta lá. Porque a metaplasia, ela acaba aumentando a possibilidade de você desenvolver um câncer, meu nobre. Que você tá pegando uma célula-tronco, tá reprogramando ela, entendeu? E é tipo isso. E se você não tiver um câncer, se você disser, eu não vou no médico, se eu não for procurar, eu não acho, tá ligado? Mesmo assim, você vai ficar na merda. Sabe por que você vai ficar? Porque esse novo epitélio não tem cílios, meu nobre. Não tem cílios. Logo, as sujeiras do ar que você está respirando não vão ser filtradas e o muco produzido pelas células caliciformes não vai conseguir ir para fora. Logo, o cara que fuma tem uma tosse muito cheia de catarro, desculpa falar assim, tá bom? De muco. E quando ele tosse, irmão, faz aquele oco, tufo, tufo, aquele, sabe, parece que tem uma amoeba inteira dentro do pulmão do brother. Entendeu? Pois é, consequências da vida. Não achou bom fumar? Não achou, adolescência e nossa, cigarros, nossa, ansiedade. E aí agora você está vendo a ansiedade em forma de 40 quilos de amoeba dentro do teu pulmão, meu nobre. São consequências, escolhas, você fez a sua, entende? Esse mecanismo aqui, ele acaba sendo muito crucial para o desenvolvimento de câncer por causa desse processo, né? Você está pegando um tipo celular e levando ele a virar outro. Isso aqui aumenta a possibilidade de erros de divisão celular, de erro de transcrição de genes, de proto-oncogenes que vão virar oncogenes, e aí tá tudo feito, entendeu? Isso é muito perigoso. Da mesma forma também, por exemplo, que pode acontecer com o epitélio esofágico. O epitélio esofágico ele não foi programado para suportar a acidez estomacal. Por isso, diante de quadros de refluxo constante, sem tratamento, o epitélio do esôfago também pode sofrer uma alteração, também pode sofrer uma metaplasia, né? O que a gente chama de esôfago de Barré. É quando o epitélio do esôfago, que é não queratinizado, ele acaba se tornando simples colunar. E isso faz com que ele mude completamente a sua programação celular, né? É o esôfago de Barré. Olha só, um nome bonito, mas uma coisa ruim. Pois é, né?